Olá, você que está sempre com os pés no chão, mas com os olhos nos céus. Você pode até estar achando estranho que desde que foi lançado as primeiras imagens aí do telescópio espacial James Webb, aqui no canal não tem outro assunto. Realmente, pessoal, está até incomodando, né? Mas como fazer? O James Webb é proeza atrás de proeza, é coisa nova atrás de coisa nova. E hoje ele acaba de quebrar o recorde e fazer a imagem da galáxia mais distante do universo, a galáxia registrada pelo ser humano mais distante. E é sobre isso que é o nosso vídeo de hoje. Meu nome é Mário Fontana e este é o canal Nerd aos 50. Seja muito bem-vindo! O que acontece, pessoal? A primeira imagem lançada pelo telescópio espacial James Webb, apresentada até lá pelo Joe Biden na Casa Branca, você se lembra? Foi a imagem do campo profundo. O que acontece? Quando lançaram essa imagem, muitos cientistas falaram, olha, aqui pode estar registrada nesta imagem a galáxia mais distante do universo. A galáxia mais distante que nós já observamos. Mais distantes do universo para nós, né? Obviamente, porque é a mais distante que nós já conseguimos registrar. E não é que é verdade? Para você entender direitinho tudo isso aqui, veja bem, o Hubble, em 2015, registrou a galáxia GNZ11, que estaria localizada a 13,4 bilhões de anos-luz da Terra. Ou seja, quando essa galáxia, a luz dessa galáxia saiu dela para chegar até a gente, o universo tinha apenas cerca de 400 milhões de anos. Isso mesmo, o Big Bang tinha ocorrido há apenas 400 milhões de anos. Em escala astronômica, isso é ínfimo, estava muito perto lá e era um recorde fantástico, né? Mas o James Webb foi construído para enxergar longe, não é isso? E ele acaba enxergando realmente mais longe. O James Webb acaba de detectar a galáxia mais distante e mais antiga, mais até do que a GNZ11. Essa galáxia recebeu o nome de Gliese Z13. O Gliese é porque o nome do projeto responsável pelo estudo é o projeto Gliese. Então, a Gliese Z13, com 13,5 bilhões de anos-luz da Terra, é agora a galáxia mais distante já registrada pelos nossos equipamentos. Tá? Ela está localizada a apenas 300 milhões de anos do Big Bang. Ou seja, quando a luz dessa galáxia saiu para chegar até a gente, o universo tinha apenas 300 milhões de anos. Vocês vão ver nessas imagens aí, é uma galáxia até muito difícil de ver para a gente, né, de detectar ali. Ela é muito apagada, uma galáxia muito vermelha, né? Por que a imagem é tão vermelha assim? Já expliquei isso várias vezes no canal. Ou desvio para o vermelho. O que é esse desvio para o vermelho? É o seguinte, o universo a gente sabe que está em expansão, não é isso? E as galáxias, então, estão se afastando uma das outras. Pelo efeito Doppler, lembra aquele negocinho que a gente estuda da ambulância? Lá no segundo grau, a ambulância chegando, quando a ambulância chega perto da gente, o som da ambulância vai ficando mais alto. Quando ela passa por nós e vai se afastando, o som vai diminuindo. Então, imagina que a ambulância, ao invés de emitir som, ela ia emitir luz. Então, o efeito Doppler da luz seria o seguinte, quando a ambulância estaria chegando perto da gente, ela iria emitir luz no comprimento de onda azul. Quando ela está se afastando, ela emitiria luz no comprimento de onda vermelho. Como essa galáxia está se afastando, na verdade a galáxia mais distante que nós já registramos, quer dizer que ela está muito longe, ela está muito afastada. Então o desvio para o vermelho dela, o redshift dela, é altíssimo. Por isso que a luz captada dela está nesse padrão muito avermelhado, tá certo? Deu para entender isso aí, né, pessoal? Também nessa imagem de campo profundo, a mesma equipe, a equipe do projeto Gliese, registrou uma outra galáxia que foi chamada de Gliese 11, que tem a mesma distância da antiga do recorde do Hubble, da GNZ11. Isso mesmo, a Gliese 11 está localizada a 13,4 bilhões de anos-luz, estabelecendo aí, ou seja,
Numa mesma imagem, o James Webb equiparou ao recorde de galáxia mais antiga observada e depois ultrapassou com a nossa Gliese Z13. E uma coisa interessante dessa imagem aí do campo profundo, vou até colocar a imagem de novo para a gente ver, né? Vamos nos deliciar com essa imagem fantástica aí. Uma coisa interessante dessa imagem do campo profundo é o seguinte, para obter ela, o James Webb ficou exposto ali, ele fez uma exposição de 12,4 horas de observação. Imagina se ele tivesse observado ali, sei lá, 24 horas ou 48 horas, ou como o Hubble, quando fez a mesma imagem do campo profundo, ficou ali 2 semanas. Imagina o nível de detalhe e a quantidade de galáxias a mais que ia aparecer. Até quanto nós teríamos atingido? Estima-se aí que o James Webb vai conseguir observar até cerca de 13,6 bilhões de anos-luz atrás. Ou seja, apenas 200 milhões de anos depois da ocorrência do Big Bang. Cara, isso é longe demais, viu? É longe demais. Ô, o trem de doido isso aí, viu? É uma longura só. Não é isso? Uma coisa muito interessante da Gliese Z13 é o seguinte, ela é uma galáxia pequenininha, ela só tem 1.600 anos-luz de diâmetro. Para você poder comparar isso aí, a nossa galáxia, a Via Láctea, que não está listada entre as galáxias maiores do universo que a gente conhece, tem 104 mil anos-luz de diâmetro. Então olha para vocês verem o padrão. Ela tem mais de 50 vezes o diâmetro da Gliese Z13 que foi observada pelo James Webb. Daí você consegue entender o quanto a qualidade do James Webb é fantástica, que consegue observar uma galáxia tão pequena, localizada a 13,5 bilhões de anos-luz. É demais, não é, pessoal? É fantástico isso aí, né? E uma coisa, né, que até os cientistas surpreenderam. A gente já sabia que o James Webb ele ia bater esse recorde aí de galáxia mais distante observada, com certeza. A gente já imaginava isso, né? Mas assim, o que os cientistas estão assustados é que não sabiam que isso ia acontecer tão rápido. Tem apenas uma semana que foi divulgada as primeiras imagens científicas do James Webb. Então, é o que eu sempre falo aqui no canal, pessoal. O James Webb vai mudar a forma como enxergamos o universo. Vai mudar totalmente a nossa maneira de ver o universo. Não é isso mesmo? E assim, aí justificando para o pessoal aqui, por que todo dia tem James Webb no canal, e eu acho que vai ter mesmo, é porque é o seguinte, imagina você, o James Webb todo dia ele entrega aqui para a Terra 57 gigabytes de dados brutos para serem analisados. É muita informação do universo, pessoal, são muitos dados. O telescópio espacial Hubble, só para vocês fazerem uma base de comparação aí, entregava 2 gigabytes de dados. O James Webb, 57 gigabytes de dados por dia. É muita coisa, viu? Tem muita coisa nova que vai sair por aí. Pode aguardar, e nós estamos de fato vivendo a época de ouro da astronomia, né? A era de ouro da astronomia, que a NASA chama, que é com o telescópio espacial Hubble e agora em conjunto com o telescópio espacial James Webb. Comenta aí, pessoal, o que você achou dessa fantástica descoberta do telescópio espacial James Webb. Eu quero muito saber a sua opinião, mas também o seu comentário é muito bacana porque ele vai dar relevância a esse vídeo e ao nosso canal e fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Então, se foi um vídeo que você curtiu, achou bacana, vamos colaborar com quem ainda não viu. Vamos comentar, vamos curtir, vamos compartilhar para ele chegar até essas outras pessoas, tá bom? Deixe o seu like para que este conteúdo chegue a mais pessoas. Também inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum outro vídeo. Este é o canal Nerd aos 50. Aqui você tem informação de qualidade e aprende astronomia de verdade. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.